Ai, ai, rapaziada. Rapaz, tô até cansado aqui porque eu não sei o que eu vi aqui. Se eu vi um episódio de Jujutsu Kaisen ou uma aula de história via mapa mental, porque não é possível esse episódio parecer um mapa mental. Então, vamos pro script, galera. Tamo junto. Bom, galera, o episódio terminou com eles entrando lá na tumba do Tengen. O Tengen aparece e já começa exigindo pra rapaziada que a Yuka ou o Chozu ou o Yuta, um desses três, dos três, dois dele ficassem de guarda com ela. O pessoal já ficou sem entender nada, né? Porque, tipo assim, ela é imortal, por que ela vai querer guarda, né? E aí é nos explicado que ela fala que o Kenjaku quer fazer assimilação. Só que aí o pessoal já fica em dúvida, porque, pô, mas peraí. Por que ele não fez a assimilação antes? Ele poderia fazer do jeito que ele fez com a habilidade do Mahito de ter criado o jogo do abate. Ele poderia ter também já assimilado todos os seres humanos, transformando todo mundo em feiticeiro, já que é esse o objetivo dele. Só que o Tengen explica que ele não tem energia amaldiçoada o suficiente para fazer isso. Então ele pensou em outra forma. Qual que era a outra forma? Assimilar o Tengen com os seres humanos para eles virarem todos feiticeiros. Na verdade, nem feiticeiros os seres humanos iam virar. Eles iam virar uma coisa, uma entidade que nem o Tengen. Só que aí a Maki, ela fica em dúvida, ué, mas Tengen, não é só recusar a assimilação? Né? Muito simples. Só que aí o Tengen explica que, pô, até queria, né? Só que o que aconteceu? Como ela evoluiu por anos, e lembrando, ela só teve essa. Ela só evoluiu e acabou ficando dessa forma, porque, pra quem não se lembra, deu errado a assimilação com o receptáculo do plasma, por conta do Toji ter matado o receptáculo, né? Mandou de Vasco aquela garota que ia se assimilar com o Teng na época. Então, não deu certo. Eu tô te falando, mano, não tô te falando assim, mano, se sem o Toji, não teria obra, essa é a verdade. Desculpa, vou ter que passar pano aqui, galera. Mas voltando. E aí, por conta de não ter achado um receptáculo, o Teng foi evoluindo por anos e acabou virando praticamente essa entidade. E, como ele mesmo disse, ele praticamente não é mais humano. Ele praticamente virou uma maldição. E aí que entra o problema. Qual que é a habilidade do Kenjaku? Manipulação de maldições. Então, tipo assim, se o Kenjaku entrar e tocar no Tengen, mano, acabou. Ele vai fazer. Aí sim ele vai fazer a mesma coisa com o que ele fez com o Mahito. Ele vai fazer com que o Tengen se assimile com os seres humanos. E aí todo mundo vire feiticeiro. Só que qual que é mais um problema? É, rapaziada, muitos problemas. O Tengen explicou, até pode fazer assimilação. Só que se ele fazer assimilação nos seres humanos e um desses seres humanos saírem do controle, né, por conta desse nível de energia que vão passar para os seres humanos, o efeito que aconteceu em Shibuya, lá do Sukuna destruindo, vai ser um efeito em massa no mundo inteiro. Então vai dar merda. Vai dar muita merda. E aí, outra dúvida surgiu. Meu amigo, mano, esse episódio aqui foi cheio de dúvidas. Até eu tô com dúvida agora. Aí o que pergunta pro Tengen, por que o Kenjaku não tentou fazer isso há milênios? Já que ele é um feiticeiro que tá com aquele cérebro dele indo e voltando para vários corpos. E aí o Tengen explica que, tipo assim, já tinha tentado fazer isso antes. Ele lutou contra o portador dos seis olhos e com o receptáculo do plasma. Para quem não se lembra, todo portador dos seis olhos e um receptáculo do plasma são ligados pelo destino. No caso, na primeira vez que ele lutou com o receptáculo do plasma e com os seis olhos, na verdade eles nem lutaram, né? Ele matou os dois no nascimento deles. Ele matou os dois para evitar esse ritual. Só que aí, um mês antes da assimilação do negócio, o que aconteceu? Não adiantou de nada o que ele fez. Por quê? Porque nasceu mais um portador dos seis olhos e apareceu mais um receptáculo do plasma. E como o Tengen falou, foi aí que ele se tocou e aprimorou esse plano, que hoje em dia esse plano deu certo. Que se ele matasse um portador dos seis olhos, ia nascer outro. E foi por isso que ele, em vez de matar dessa vez, ele resolveu selar. Na verdade, nem se quisesse matar, né? Porque não tem como ele matar o Gojo. Então ele selou o Gojo e foi atrás do Tengen. E também outros fatores que não sei se foi planejado por parte do Kenjaku, mas foi muitas coisas imprevisíveis que aconteceram, que beneficiaram muito o Kenjaku. A primeira coisa foi o Toji, que acabou mandando de Vasco a receptáculo do plasma. O nosso menino Geto, que acabou aparecendo, que atualmente acabou. O corpo dele foi pego pelo Kenjaku e agora ele tem essa habilidade que pode acabar pegando o Tengen. E de algum jeito ter caído nas mãos do Kenjaku o cubo mágico que selou o Gojo. Então, tipo assim, foi tudo de acordo. Foi, né? Tudo destino, né? Parece que tudo tava a favor do Kenjaku.
E aí depois disso eles começaram a, depois de resolverem todas essas dúvidas que não foram tirados, até porque eu ainda tô com dúvida, obrigado. Eles começaram a resolver como seria o plano, né? Como é que ia ficar. Eles viram que não tinha uma opção a não ser entrar no jogo do abate. Não tinha muito o que fazer. E aí o que eles pensaram? Eles pensaram em entrar, só que aí eles vão tentar usar as regras a favor deles. O plano deles é tentar juntar o ponto suficiente, que no caso seriam 100 pontos, se eu não me engano, uma das regras, para tentar criar uma nova regra. E essa nova regra seria algum tipo de regra para fazer com que a Tsukumi, a irmã do Megumi, não só ela, como qualquer jogador que não queira participar, saísse ileso desse jogo aí. Porque a pessoa que entra no jogo tem até 19 dias até confirmar a participação dela, se eu não me engano. No caso, a Tsukumi tem 19 dias para confirmar. E no caso, o Megumi tem 19 dias pra resolver essa merda aí, senão tchau, tchau, bye, bye. E aí também o Tengen acaba dando uma dica não, né? Ele literalmente mostrou uma forma de libertar o Gojo. A gente viu que ele tava com um dos cubos, o cubo idêntico ao cubo do Kenjaku. Só que a diferença desse cubo é como se fosse a porta dos fundos desse cubo que o Tengen tinha. E a do Kenjaku, ele tinha a porta da frente, que foi onde ele prendeu o Gojo. E ele explica que tinha 3 opções, né, para libertar ele. As 2 primeiras já estavam fora de questão, porque eram 2 armas, provavelmente de nível especial, que foram destruídas pelo Gojo. E a última opção, que era a única disponível, que era eles entrarem no jogo e tentar procurar um dos jogadores da migração, que se chamava Anja. Ela tem uma habilidade que consegue literalmente desfazer qualquer tipo de feitiço habilidade. E aí as outras funções ficaram como? Bom, a Maki resolveu voltar pro clã Zenin para tentar pegar os instrumentos amaldiçoados, já que agora o Megumi, que é o líder do clã, deu autorização para ela, então ela foi lá e, mano, rapaz, meu amigo, o massacre que vai acontecer no próximo episódio, se for no próximo, meu amigo, não, isso aqui vai ser de finalmente esse momento chegou, rapaziada. Mas enfim, continuando, a Yuki e o Chozo que vão ficar como os guardas de segurança do Tengen. O Yuta vai logo entrar no jogo do abate pra tentar pegar mais informações lá. Enquanto isso, o Megumi e o Itadori, eles vão atrás do Hakari. É, rapaz, esse mesmo, é só botar... Não, brincadeira, rapaziada, foi mal. Mas vocês vão entender. Bom, esse Hakari, ele era um aluno veterano. E que o Yuta até falou que se ele fosse lutar a sério com ele, ele é até melhor do que o Yuta. Eu fiquei, mano, até fiquei com medo aqui depois dessa. E a parte que eu mais gostei, que tipo assim, eles tentaram trazer toda essa explicação que eu dei de forma mais dinâmica possível, que eles explicaram, pra não ficar, né, meio confuso. Porque querendo ou não, às vezes até eu me confundo e eu tenho certeza que às vezes nem vocês entendem o que eu falo, porque às vezes é bem difícil de explicar essas partes de habilidade, histórias do Jujutsu Kaisen, e às vezes nem eu mesmo entendo o que eu tô falando. Então, eles fizeram como se fosse literalmente um mapa mental, me sentindo literalmente uma aula de história, foi isso que eu dizia. E tudo isso que vocês viram não tem no mangá, tá? No mangá é literalmente só eles explicando de ponto em ponto, quadro por quadro, não tem isso. Isso aqui tudo foi original deles. Então é isso, o episódio finaliza com eles resolvendo isso. O pessoal tem cerca de 10 dias e 15 horas até que a Tsukumi seja forçada a participar do jogo. E aí o episódio finaliza nos mostrando uma pessoa, que pelo contexto era uma pessoa comum, não era feiticeira, era um comediante, e finaliza nos mostrando que ele é uma das pessoas, uma das primeiras pessoas nos mostrada, como uma pessoa comum que entrou pro jogo do abate, que conseguiu um feitiço novo, que provavelmente a gente vai ver mais pra frente, né? E o nome dele se chama Takaba, o comediante. Já pode chamar ele assim? É, isso mesmo, rapaziada. Isso mesmo. Quero ver ele ser cancelado, não, brincadeira. Mas é isso, galera. O episódio terminou assim. Vejo vocês no próximo episódio, que vai ser, meu amigo, vai ser firme demais. Tamo junto, é nóis.